Fala, investidores! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Investir em Dobro, onde eu, Rodrigo Níquel, especialista em investimentos, e meu irmão Lucas Veríssimo, analista CNPI e consultor de investimentos. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, um instrumento de investimento aí chamado fundos imobiliários, né? É isso aí, a gente vai falar hoje do básico ali dos fundos imobiliários, para aquelas pessoas que começaram a investir ali há pouco tempo, ainda não conhecem o que é esse produto. A gente sabe que hoje tem muita informação na internet, então às vezes fica difícil até da pessoa conseguir filtrar, né, aquelas informações. Então trazer para vocês ali o básico bem feito sobre os fundos imobiliários. Trazer aí as diferenças que tem, porque dentro dos fundos imobiliários tem uma série de instrumentos ali dentro também. É isso aí, existem diversas classes ali de fundos imobiliários que se diferenciam um dos outros, né? Então não é simplesmente você abrir o seu home broker lá e sair comprando qualquer coisa, né? Você precisa entender o que é, no que esses instrumentos eles investem, qual é o lastro daquela operação ali, no que aquele gestor aloca o seu capital quando você investe num fundo desse. Bom, então para entender, começar a explicar para o pessoal o que é o fundo de investimento, vamos fazer uma analogia básica aí. A gente pode falar assim, vamos falar de um shopping. Às vezes não é todo mundo, até grandes construtoras não tem ali o dinheiro suficiente para erguer um shopping. Então eles abrem esses fundos para captar dinheiro e vende as cotas aí para os investidores que quer fazer parte, ter um pedaço desse shopping. A gente vai falar daqui a pouco sobre os tipos e um deles aí é o fundo de tijolo. É isso aí. Então esse fundo, ele vende as cotas e você pode ser o proprietário de um shopping. É isso aí, ele te auxilia, né, ali com pouco capital, você investir no setor imobiliário. Seja ali por meio de um imóvel físico, né, num dos fundos de tijolos que a gente vai falar, ou seja através ali de títulos de dívida, né, do que são os fundos de papel. Então, o que é legal disso é que, assim, quando a gente fala em imóvel, geralmente a gente fala em grandes quantias de dinheiro, valor, né, grandes valores, né, um apartamento mesmo, né, uma casa. Imagina o valor de um shopping, de um prédio inteiro, de lajes comerciais, de galpões logísticos. Então, quando a gente fala em fundos imobiliários, a gente fala em acessibilidade para o investidor a estar acessando, né, conseguir pegar ali uma fatia daquele mercado sem ter um dispêndio muito grande de capital no início, né, próprio do setor imobiliário. Uma coisa que é legal a gente falar é que é um condomínio fechado. O que isso quer dizer? Quando alguém quer vender, se desfazer ali da sua posição, ele vai vender no mercado secundário, porque não tem como o cara vender uma parte ali, vou vender um andar dessa laje corporativa para transformar a sua cota em dinheiro e te pagar. Então você vai ali no mercado secundário, acha outros investidores que querem comprar a cota e faz a venda e pega o seu dinheiro. E isso, né, esse mercado que o Rodrigo falou, esse mercado, os fundos imobiliários, eles são negociados em bolsa. Tá, então essas cotas que o Rodrigo acabou de falar, dessa negociação entre investidores que querem comprar ou vender cotas desses fundos, ela acontece no ambiente de bolsa. Então no ambiente ali por meio do home broker, né, do seu celular ou do seu computador, você consegue adquirir cotas ou vender, né, as cotas desses fundos imobiliários, obviamente tendo que observar a liquidez daquele fundo, né? É também bom lembrar que esse fundo é gerido por um gestor profissional. Então, sempre que você for analisar um fundo, qual que você vai comprar, também saber o gestor que está por trás, se está alinhado com o seu interesse de investimento. Isso é muito importante, né? Toda vez que você compra um fundo de investimento, seja ele fundo de investimento imobiliário, seja ele um fundo de investimento em ações, qualquer que seja um fundo, né, de investimento, é sempre importante você entender como aquele gestor pensa, porque na prática você está terceirizando a gestão daquele patrimônio para uma pessoa que é profissional do mercado, né? Para um gestor profissional no mercado. Então é uma pessoa que que deve ter uma expertise boa no mercado de imóveis, no caso dos fundos imobiliários, né? Então, assim, o que é bom do fundo imobiliário é isso. Como a gente falou lá no comecinho, você precisa de pouco dinheiro para acessar esse mercado e você terceiriza essa gestão para um profissional. Então você tem uma gestão profissional. Obviamente que todo fundo vai ter a sua taxa de administração justamente para pagar as despesas inerentes a esse condomínio. Mas é legal você ter uma gestão profissional de uma pessoa que vive esse mercado o tempo todo, que profissionalmente vive nesse mercado. Além do gestor, tem as gestoras também. A gente tem aí muitas famosas, a BTG tem a gestora de fundos imobiliários, a Quineia também, a Quineia é muito forte, do Grupo Itaú. Então você procurar também qual que você gosta, se pesquisar, né? Como que é a estrutura dessa gestora, como que ela é estruturada, como que ela é montada, isso é importante você entender antes de comprar o fundo imobiliário de uma determinada gestora, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos. O mais tradicional que a gente já começou a falar aí no começo do vídeo é os tijolos.
A gente fala aí de shopping, a gente fala de grandes galpões logísticos, hoje que está distribuído aí nas grandes rodovias, você passa em grandes rodovias, você sempre vê um galpão logístico ali, ele sempre bem estruturado e perto aí da distribuição das grandes capitais, né? Também tem de lajes corporativas. Uma coisa também que a gente vai falar depois ali, que sofreu muito ali na época de pandemia, então é um risco que também você tem que saber que você está correndo quando você está investindo em lajes corporativas, um dos casos, né? Eu acho que é muito legal a gente falar quando a gente fala de fundo de tijolo, né, que é de fato, como você falou, né, investir no imóvel físico lá, onde essa gestora compra, adquire e faz toda a gestão desse imóvel físico. Eu acho que é importante a gente pontuar primeiro, iniciar, né, como a gente vai falar dos riscos, mas pontuar também as vantagens de se acessar esse tipo de mercado, né? A primeira coisa, como a gente falou, pouco capital. Né, pouco capital você consegue acessar, você tem cotas de fundos imobiliários que são negociadas a menos de R$10 na Bolsa de Valores. É, né? muito acessível. Então é muito acessível e acaba democratizando muito o acesso a esse tipo de investimento. Ainda mais para as pessoas que gostam do setor imobiliário. Exatamente. Né? Né? Não consigo ter 4 apartamentos aí para alugar, e você consegue acessar. É muito comum o brasileiro, né, falar, eu queria ter vários imóveis para viver de aluguel, né? Então assim, talvez você não tenha dinheiro para comprar vários imóveis, mas você começa com pouco, mas já começa a receber aqueles aluguéis. Uma outra vantagem é o pagamento ali, o rendimento mensal, obviamente dentro da proporção, do tamanho, por cota, né? Todo o aluguel ele é dividido por cota, então você receber esse aluguel todo mês, você ter esse fluxo de entrada é legal, rendimento mensal, muito legal. Você pode ter ali, você vai ter a oscilação da cota, porque é negociado em bolsa, que pode ter valorização ou desvalorização, a depender da precificação, mas você tem aquele fluxo de aluguéis ali que entram de forma recorrente. E mais importante, que diferente de imóveis físicos, eles ainda são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Isso é muito interessante. Né? Então, assim, você não tem ainda a retenção de imposto na fonte. Diferente de você tiver um imóvel físico, você vai ter que pagar imposto de renda a depender da sua alíquota da sua renda. Esse benefício fiscal é muito interessante aí para o investidor que quer ter um benefício ali fiscal. Outro benefício legal da gente ponderar aqui é a liquidez, né? Quando você tem um imóvel físico, para você transformar aquilo em dinheiro, vai tempo. Ainda mais se você estiver no momento que você precisa desfazer daquele imóvel para pegar o dinheiro, às vezes você vai vender com desconto. É isso aí. Então, assim, se você quiser vender rápido, você vai ter que vender aqui, às vezes, com desconto, a depender de como estiverem as condições de mercado. Imobiliário, né? Então, assim, a diferença da liquidez é muito maior. Você pode vender uma fração na casa, Exato. Não dá pra meia casa, vou Exatamente. vender 25% de casa. Isso é um ponto muito interessante da gente falar, né? Imagine que sua casa valha lá seus 500 mil reais. Você precisa de 50, e você 100 quer mil. 50, 100 mil reais para poder tocar algum projeto seu, enfim, usar do jeito que você acha melhor, fazer uma alteração do seu patrimônio lá. Você não vai conseguir vender, eu vou vender o banheiro só da casa, vou pegar 50 mil reais. Não tem como. Então, nos fundos imobiliários, você já consegue. Você tem lá os seus X mil reais investidos, você quer tirar 50, você vai lá, entra no ambiente de bolsa, joga as ordens de venda, tendo liquidez, obviamente, você vendeu, e em 2 dias esse dinheiro está na sua conta. Então isso é uma vantagem muito grande dos fundos de tijolo frente aos imóveis físicos propriamente dito. Sem contar que você não tem que ficar tendo aquela dor de cabeça de tratar com o inquilino, né? Se o cara não pagou, mover uma ação de despejo, tudo isso já é feito pela gestora. Por isso que você tem aquela taxinha de administração, que geralmente nos fundos imobiliários varia de 1 para 1. Então é importante conhecer. As Mas taxas. você não tem essa dor de cabeça. Você está ali terceirizando essa gestão, né, geral para um gestor. E outro ponto legal também é que 95% ali do rendimento, o fundo é obrigado a passar para os cotistas. Então, todo mês, 95% de tudo que foi gerado ali mensalmente, ele tem que passar para o cotista. Então, ele segura uma parcela muito pequena. E você pode diversificar muito fácil, né? Como a gente falou, você às vezes quer ter 1 apartamento, 2, 3 apartamentos, às vezes você vai ter ali sempre no mesmo setor que é residencial. Poxa, mas já é difícil, você não vai conseguir provavelmente comprar um shopping inteiro, mas você consegue se expor. A pessoa ela só se expõe no mercado residencial, que nem você falou. Aqui nos fundos de tijolo tem a parte de hospital, lojas corporativas, shopping centers, uma variedade. Hotéis, né? Você tem uma série de fundos imobiliários especializados em outros setores que você consegue diversificar e ter uma amplitude maior ali dentro do setor imobiliário. E as pessoas falam setor imobiliário, entende como uma coisa só, não, mas dentro do setor imobiliário você tem
inúmeros outros subsetores específicos, né? E aí você consegue diversificar entre todos esses subsetores. Outro fundo imobiliário aí é o fundo de papéis, né, que vai trazer títulos de dívida, seja em CRI, LCI. Então, é outra forma de você investir em fundos que vai pegar títulos de dívida e você vai tirar os seus rendimentos ali desse fundo imobiliário. Então, assim, na verdade, os fundos de papel, eles são fundos que gerenciam e compram, né, esses títulos de renda fixa, né, que são ligadas ao setor imobiliário. Então, são CRIs, são LCIs, então, assim, são certificados de recebíveis imobiliários que foram feitas ali por empresas securitizadoras, né, que tem uma série de recebíveis que são lastreadas em aluguéis, atividades relacionadas a imóveis, né, aluguéis, arrendamentos, financiamentos, enfim. Essas empresas pegam esse fluxo de caixa, securitizam e aí esses fundos compram esses recebíveis e aí, obviamente, repassam todos os valores para os seus cotistas. Muito legal a diversificação. Em vez de você se expor a uma LCI, ou a um CRI, né? A um CRI só, o fundo ele vai ter vários papéis. Então faz uma diversificação que a gente sempre bate na tecla, que a diversificação é muito importante. Você não ficar exposto só em um papel. E o fundo imobiliário de papel já faz essa diversificação para você. Especialmente nos CRIs, né? Sim. Que são ativos que não tem proteção do FGC. Né? Então, assim, talvez seja melhor você adicionar esses ativos na sua carteira por meio de fundos de papel. Que sejam diversificados, do que você tentar ficar comprando um ou outro e de repente, se essa empresa, se esses recebíveis não acontecem, né, tem um default ali, você vai arcar com prejuízo com tudo que você investiu, diferente do fundo que está diversificado, vai arcar com prejuízo numa parte dele, mas não nele como um todo. Igual uma LCI. Se for comprar um papel de LCI, você precisa fazer um estudo ali para quem está indo esse empréstimo, esse crédito. Já para a gente falar da taxa de administração dos fundos, mas é uma taxa que é muito justa, porque o gestor está olhando tudo isso para você. Exatamente. É aquela velha história, né? Você poderia montar uma carteira gigante dessa sozinho? Poderia, só que você ia ter muito tempo, você ia ter que comprar ativo por ativo, saber ponderar cada um deles na carteira. Então, certas taxas de administração, elas são inerentes à sua terceirização. Você pagar alguém para fazer por você, porque imagina o tempo que você vai gastar para fazer análise de crédito, né? Especialmente análise de crédito, que não é tão simples quanto parece, de um CRI, né, da Camil, por exemplo. Né? Você vai ter que avaliar a Camil que está emitindo esse título de dívida. Poxa, você vai ter que... na verdade, é quase como avaliar uma ação. A diferença é que a Camil vai estar se financiando lá por dívida e não por equity, mas no final das contas muita coisa vai ser semelhante. Então é um trabalho considerável. E falando um pouco atrás dos tijolos, os gestores fazem a mesma coisa com a vacância, que é aquele pessoal que está devendo, ele faz toda a análise disso também. É isso mesmo, né? Faz análise, precisa entrar com ação de despejo, os custos de advogados, tem tudo isso. Então você precisa saber entender que às vezes certas taxas você vai pagar para ter essa, entre aspas, tranquilidade, obviamente monitorando o que o gestor está fazendo. Mas é mais fácil você monitorar por meio de ler relatórios ali mensais, avaliar o relatório de vez em quando, e ficar fazendo pontual de empresa em empresa. Pontual de empresa em empresa, de título em título, né? Porque é mais difícil mesmo. Bom, agora a gente fala dos fundos híbridos, que aí já vem outra diversificação, que é um fundo que vai misturar esses dois ativos, o tijolo e o papel. São fundos que no seu pool ali de ativos ele vai ter, né, tanto tijolo, ele vai ter ali galpões logísticos, ele vai ter toda essa parte de fundos shopping, tudo, e também vai ter essa parte de dívida, essa parte de CRIs, né, de LCIs, enfim. Mas já é um fundo que abarca tudo isso. Sim, acaba sendo faz as duas coisas. E nos fundos híbridos dá uma liberdade ali pro gestor fazer, dependendo ali de como vai o mercado, fazer o equilíbrio aí da carteira. Ele consegue oscilar mais entre papéis, entre tijolos, dependendo como tá o mercado. Isso aí, ele consegue ter uma liberdade maior. Essa ponderação, né? Dependendo do cenário do mercado ali, vou pesar um pouquinho mais em papéis agora vou pesar um pouquinho mais em tijolos, em imóveis físicos. Ele tem mais essa liberdade, coisa que talvez se você fosse fazer sozinho também você não soubesse fazer esse peso analisando ali todas as variáveis macroeconômicas do mercado que estão acontecendo naquele momento. É interessante porque se você compra um fundo de tijolo, ele tem que ter majoritariamente
tijolos, galpões, shoppings. Então, e aqui ele já faz esse equilíbrio. O gestor ele pode ali fazer as adaptações conforme o mercado. Vamos falar dos fundos de fundos. Eu acho muito interessante, eu gosto particularmente, porque ele vai fazer uma diversificação muito maior do que o híbrido. Então, ele vai ter a composição da sua carteira ali, fundos de papel, fundo de tijolo e vários fundos. Então, é uma diversificação muito grande. Se você quer diversificar ali, às vezes com poucos ativos, um fundo de fundo, ele acaba o gestor selecionando outros fundos. É um fundo que vai investir em outros fundos de investimento imobiliário. Obviamente que você vai pagar também por isso. Sim. Algo que você tem que se considerar, porque você vai ter ali a taxa de administração tanto do fundo, né, propriamente dito, quanto dos fundos que compõem cada um dele, né? Então você tem ali, entre aspas, uma pequena cascata de taxas. Sim. Né? Então, mas é algo que você tem que considerar. Né? Você tem que considerar que esse preço ficar um pouco maior por você ter uma diversificação profissional. Aí esse gestor ele vai ser especializado em selecionar fundos. Então é o gestor que vai lá e seleciona alguns fundos para adicionar na carteira para tentar gerar um alfa, né? Um resultado acima do mercado, ali, acima do IFIX, principalmente, que é o índice ali que trata do mercado imobiliário, tudo aquilo que está listado em bolsa, tá bom? Você falou, você paga uma taxa sobre taxa, mas o gestor ali é muito mais ativo, tem que ficar muito mais em cima, olhando todos os fundos que ele está investindo. Exatamente, né? Então são fatores a se considerar, né? Caso você, principalmente, ali tenha pouco capital no começo, você já está com pouco capital e aí você não quer só um fundo de tijolo, mas você não quer só um fundo de papel, eu não quero ter só um fundo híbrido. Eu quero, já quero com ali, sei lá, uma cota baixa, ter um valor baixo, ter um monte de fundo imobiliário. Com um só você compra diversos, né? E tem vários no mercado assim. Tá? E quando a gente fala de acessibilidade, tem fundos que nem você falou, de R$10. É isso mesmo. E todo mês vai te gerar ali esses rendimentos, e o que a gente sempre fala é a estratégia de você pegar esses rendimentos, guardar e sempre estar comprando novos. Você está sempre reinvestindo. Reinvestindo, isso virando aquela bola de neve de rendimentos. É algo que coloque na sua conta, né? Assim, vai adicionando, vai caindo no começo, vai ser alguns reais, né? Mas já é o suficiente para você comprar uma cota a mais no mês, e aí você vai gerando esse efeito de bola de neve. O próprio rendimento você usa para comprar mais cotas. Para comprar mais cotas. Então isso é uma estratégia muito importante, especialmente no começo, né? Falando um pouco agora, se você não tem tempo de analisar tudo isso e cuidar da sua carteira, a gente apresenta aí, a gente fala da Nexus, né? Nossa consultoria, que tem a preocupação de montar a carteira do cliente, monitorar, trazer todas as informações de mercado para replicar ali na carteira dele da melhor forma. É isso aí, estruturar a melhor estratégia para cada perfil de risco, para cada objetivo e ponderando todas essas vantagens e os riscos da carteira e tá tendo um tratamento personalizado ali com os nossos clientes. Isso é muito importante, a gente tem essa tratativa muito personalizada de montar aquela carteira que é ali tailor-made, né, feita sob medida para aquela pessoa. Porque a gente traz, obviamente, vai acompanhando o mercado e trazendo, né, ponderando esses riscos e conversando, ajustando a carteira conforme o momento de vida de cada pessoa. É bem ajustado, é um tratamento individual. A gente trata cada cliente individualmente, de acordo com o seu perfil, o seu objetivo, e sempre ali cuidando da carteira dele. Como na vida, né, tudo tem seus pontos positivos e negativos. Qualquer investimento que você vai fazer na sua vida, você vai perder em algum lado e ganhar em outro. Isso é natural. Então a gente vai trazer um pouco aqui, já no final do vídeo, aí, os pontos positivos e negativos de se investir em fundos imobiliários. Bom, vamos lá, né? Pontos positivos, como a gente falou. Renda mensal isenta de imposto de renda, que a gente já comentou. Poxa, isso é uma vantagem muito boa. É muito bom você ter um pouco de fundo imobiliário na sua carteira e ver sempre aqueles rendimentos mensais. Isso é muito legal, né? Se você focar ali nos rendimentos e for uma pessoa que conseguir ter essa capacidade de entender as oscilações de mercado, entender os preços, entender a precificação dos fundos imobiliários. Isso é muito interessante, né, Lucas? Porque os fundos imobiliários, ele entra ali na classe de ativo de renda variável. Exatamente. Ele tem ali essa oscilação de mercado no valor das cotas. Você tem que entender isso. Então, quando a pessoa está investindo, obviamente, ali, por exemplo, num imóvel, ela não vê essa variação do preço. Ela não vê. Ela sabe que se ela for colocar à venda, ela pode pedir o que ela quiser, mas não necessariamente alguém vai pagar aquilo. Vai vender, sim. Né? Não necessariamente ela vai ter a oferta de venda dela vai casar com uma oferta de compra de alguém. Né? A gente tem que lembrar que também
você ser proprietário de imóvel, você também tem essa oscilação. Se criar um metrô do lado da sua casa, legal, valorizou muito. E se abrir um presídio do lado da sua casa? É isso aí, né? Começou a ter um baile funk na frente da rua da sua casa. O imóvel vai se desvalorizar naturalmente, né? Acaba acontecendo bastante, né? Só que as pessoas acabam não vendo, não mensurando isso, porque não tem o valor de tela. Não consegue exatamente, você não tem o valor de tela, né? Você não tem o home broker ali precificando aquele ativo full time, né? Se você tivesse o seu imóvel listado em bolsa, você ia estar recebendo ofertas de venda o tempo todo. Não necessariamente você iria liquidar naquele momento, né? Então, assim, isso que é importante a gente falar, né? Bom, a gente já falou acessibilidade de baixo custo, então você com R$10 consegue já entrar nesse mercado e ser um investidor. É isso aí, a gestão profissional, né? Você tem aquela alta liquidez que a gente falou, que não existe nos imóveis físicos, e essa diversificação de você atingir outros subsetores ali do setor imobiliário que você provavelmente, como uma pessoa física, não teria capacidade, né, de abrir um hospital, de abrir um shopping, né, de ter um edifício inteiro de lajes corporativas. É algo que é mais difícil para a pessoa física, por isso que é feito institucionalmente por meio de fundos, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho dos pontos negativos e os riscos. E é bom o investidor saber também quando ele entrar nesse setor aí de investimentos. A primeira coisa que a gente estava falando agora é a volatilidade no mercado. Então você saiba que você está aportando o seu capital num ativo de renda variável, né? E o ativo de renda variável ele vai ser precificado de acordo com as condições de mercado. Oferta e demanda. Oferta e demanda. Como uma casa também. Assim como é uma casa, e você vai ter a metodologia de precificação própria dos fundos imobiliários, né? E você vai ter ali entre aspas, uma marcação a mercado desse tipo de ativo, né? Então, assim, geralmente, historicamente, os fundos imobiliários ali, eles são precificados sob um prêmio de risco em cima das NTNBs longas, ou seja, dos tesouros IPCAs longos, de longo prazo, né? Ele é precificado com um prêmio de risco ali de 2%, 3% ao ano acima, né? Por ter esse um pouco mais de risco do que uma NTNB, né? Então, assim, quando você tem um movimento de subida de juros, você vai ter essa marcação ao mercado trazendo o valor presente das cotas para baixo, né? O mercado vai precificar naturalmente essas cotas para baixo. Ao passo que, quando você tem um cenário de corte de juros, né, um cenário ali de política monetária mais expansionista, né, menos contracionista, você vai ter essa reprecificação dos ativos com as cotas para cima. Então você vai ter essas oscilações do preço de mercado que é importante você entender antes de você alocar o seu capital nesse tipo de ativo. É um ativo muito bom para quem procura renda, né? Para quem procura renda e não tem essa neura com oscilação de preço de mercado. Agora, se você não aceita isso, não aceita o seu patrimônio está flutuando de um mês para o outro, né? Vai ter mês que vai estar mais, vai ter mês que vai estar menos, mas se você não aceita isso, talvez os fundos imobiliários não sejam para você. Risco de vacância e inadimplência, como a gente falou, de aquele imóvel, aquele galpão que não está sendo alugado, está gerando despesas para o fundo. Então, ele precisa alugar para começar a tirar rendimentos. Inadimplência também, onde ali quem está ali não está efetuando o pagamento corretamente. É isso aí. Então, a gente teve, voltando ao exemplo, na pandemia os shoppings fecharam. Então, foi uma coisa que pegou muito nas cotas dos fundos imobiliários. Então, é bom você saber disso. E é importante também, como a gente falou, isso daí acontece também no imóvel físico, né? Então, é importante, assim, sempre ponderar, não, mas eu quero imóvel físico. Legal, só que se o seu inquilino sair de um dia para a noite e você não conseguir realugar, você vai ter os custos de manutenção daquele imóvel. Então, isso acontece também com os fundos imobiliários, né? E a mesma coisa, seu inquilino não pagou esse mês, você vai ter que cobrar ele judicialmente e você vai ter os custos inerentes a isso, né? Qualquer investimento não tem lado só bom. O bom é você conhecer o lado positivo e negativo do investimento. Antes de você, né, alocar o seu capital. Assim, saber, que nem você falou, volatilidade. Saiba que tenha, não é uma renda fixa. Sim, né? Sim. Exatamente, né? Bom, a sensibilidade da taxa de juros, você já falou acabei de explicar, muito né? bem, ficou muito explicado. Na queda de juros aí, surfa muito bem os fundos imobiliários. É isso aí, num aperto de juros ali, né? Numa abertura de curva de juros, você tem a queda das cotas, né? É o que a gente fala. Acha legal o investidor estar exposto a tudo. Sim. Porque ele consegue surfar a tendência de alta de juros e de baixa. E é importante falar, né, Rodrigo? Mesmo num cenário de abertura de juros, que você tem as cotas caindo para baixo,
Se você não vai fazer aquele, se você ainda não está você não está no momento de utilizar aquele patrimônio, você está ainda acumulando, poxa, é um momento ótimo. Talvez seja um bom momento para você comprar mais renda gastando menos dinheiro, né? Porque aí os yields, né, o dividend yield ali, né, o retorno daquele aluguel, daquele rendimento ali frente ao quanto você pagou na cota, vai abrir também, porque você pagou mais barato e se tudo mais constante, óbvio, né? Se aquele fundo está sendo bem gerido e está mantendo aquele nível de aluguéis, você vai estar comprando mais cotas com desconto. Com desconto, né? Mais barato, né? Só que as pessoas elas não conseguem às vezes enxergar isso, né? É o desespero de ver caindo e liquidar tudo. Exatamente. Aí acaba liquidando nesse período, né? Nesse período que você fala, poxa, talvez você podia estar comprando para lá na frente, né? Pensando lá na frente. E as pessoas acabam não pensando nisso. Quando ela vai comprar um apartamento, se ela compra com desconto, ela fica toda feliz. Mas, poxa, quando é uma cota de um fundo imobiliário, a pessoa fica triste porque vai pagar mais barato, né? Então tem que pensar nisso, né? Pense pelo lado do comprador. Você vê aquelas cotas que você tem caindo, mas aproveita a oportunidade para aumentar a sua exposição nessas cotas que está com desconto. É isso aí, de bons fundos e com bom yield, né? Com bom retorno. Poxa, para que eu não vou comprar mais renda? Vou comprar mais renda, vou receber mais aluguéis mensais ali, né? Excelente. Bom, custos e taxas, a gente acho que já falou muito bem no vídeo o porquê você paga essas taxas e é muito bem explicado. Porque tem um gestor ali por trás e todo mundo precisa ser remunerado. Exato, né? Ninguém trabalha de graça. E o risco de gestão, como a gente falou no começo do vídeo, você conhecer ali quem está fazendo a gestão desse fundo. É isso aí. Você está próximo ali tanto da gestora e saber também um pouco do gestor ali, quanto tempo ele tem de mercado, se ele gere mais de um fundo, se ele faz a proporção certa na carteira e tudo isso. E aí você consegue acompanhar, né? Isso com os relatórios mensais ali. É uma coisa muito interessante. Se você comprou um produto de investimento, leia o relatório. Leia o relatório. Lógico, se você tiver um consultor, ele vai fazer isso por você. Você não precisa ficar lendo, porque a gente vai ler e vai ver se é bom você aumentar a exposição, diminuir a exposição. Agora, se você é um investidor individual, compre o produto e leia mensalmente os relatórios que a gestora divulga. Acompanhe os relatórios, entra lá no site da gestora, do fundo, lê os relatórios para você ver como que está o nível de vacância, né? Como que estão, o que está acontecendo no mercado naquele momento, o que o gestor está vendo. Como você falou, a gente acaba tendo essa relação mais próxima com as gestoras, então às vezes a gente quer entender um pouco mais da cabeça do gestor, marca uma reunião com ele e conversa, né? O que ele está vendo, diferente do investidor pessoa física, então para ele acaba tendo que acompanhar e mais atrás mesmo, coisa que para os nossos clientes é a gente que faz, né? Se só a cota teve uma valorização, uma desvalorização, certamente a gestora no relatório vai falar o porquê teve, porque você abre em tela, vê que caiu, desvalorizou, ou teve uma valorização muito boa. No relatório mensal, ele vai explicar o porquê teve essa valorização ou desvalorização. É isso aí. Então é isso aí, né, Rodrigo? Eu acho que isso é importante a gente ponderar, né? São assuntos muito importantes. O vídeo é para aquelas pessoas que estão ali começando a se expor nesse mercado, mas para vocês verem quantas coisas tem, né? E daqui tem muito mais coisa para a gente conversar, né? Isso aqui é o básico do básico para a gente começar, para aquelas pessoas que querem começar a acessar esse tipo de mercado. Esses detalhes são importantes que você veja na hora de alocar o seu capital. Para quem quer começar na renda variável, também é uma classe de ativo muito boa por causa dessa volatilidade de mercado, não é tanto que nem de uma empresa. É isso mesmo. Eu gosto muito assim, a pessoa que nunca se expôs à renda variável, começa pelos fundos imobiliários. Sim. Primeiro porque a volatilidade costuma ser um pouco menor do que as ações, não quer dizer que elas necessariamente serão, mas assim, um período a depender do fundo, retroativo, ele é, na média, uma volatilidade menor, e você tem ali, você vê caindo todo mês os seus rendimentos, então acaba dando uma certa tranquilidade, né, para o investidor ver que ali os rendimentos estão sendo depositados na sua conta mensalmente. Você vai declarar, obviamente, ali o recebimento, que você tem o fundo e tudo mais, mas ele vai declarar como um rendimento isento ali, não tributável, porque ele está fora ali dos rendimentos para a pessoa física, né, da tributação para a pessoa física. Então você não precisa emitir DARF para pagar imposto de renda, nem nada disso, a não ser que você venda as cotas, né? Na venda de cotas com ganho de capital, existe ali uma alíquota de imposto de renda de 20%. Então é importante que saiba disso. Os rendimentos são isentos, mas a venda da cota com lucro, ela é tributada. Aí sim você vai precisar emitir DARF e pagar
esse imposto sobre o ganho de capital em cima dessa cota, caso você a venda com lucro. Excelente, Lucas. Eu acho que é isso. A gente trouxe um pouco desse assunto que a gente traz muito, falando aí de ações, de empresas. É uma classe de ativos muito interessante que a gente gosta de ter exposição em carteira. É isso mesmo, é muito legal. Então, se você gostou desse vídeo, segue a gente aqui, segue a gente lá no Instagram para conteúdo mais em tempo real, tá certo? E bons investimentos. Bons investimentos.